foi levantando. Ele foi levantando. Ele foi levantando. Dizem que lá na alta da minha tia, há certos dias, aliás, certa noite, onde tem um espantalho, uma passarinha que se deitam juntos. Mas isso é outra história, não é? É outra história. Tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença nessa oficina. Eu me sinto sempre tão feliz quando as pessoas vêm assistir alguma coisa que eu vou dizer. Né? Meu nome é Eric, onde vocês já sabem. Eu sou francês, moro aqui no Brasil há 13 anos. Para quem conhece, eu era diretor da Aliança Francesa. Eu trabalhei na área do francês, com o Ministério das Relações Exteriores da França durante uns 10 anos mais ou menos. E um dia, quando em 96, eu quis aprender um número de mágica para brincar com a minha filha, que tinha 2 anos na época, ela tem 16 agora, e eu quis brincar com ela. E peguei uma espécie de vírus, aqueles vírus super legais, que entra na gente e permite que a gente comece a trazer para fora aquilo que nós temos por dentro, sabe? E a mágica foi para mim exatamente isso. Que permitiu trazer essas coisas que eu acho que eu tinha guardado há muito, muito tempo e não me dava conta. E chegou um momento que foi insuperável, eu não conseguia mais, então eu disse, não, vou começar a fazer espetáculos. Né? E comecei em 2002 a trabalhar com mágica, fazendo espetáculos de mágica. E alguns anos depois, Maru Barbieri, Maru Barbieri, eu moro no Morro Reuter, na Serra, né? Ela estava lá na Feira do Morro, e disse, olha, chegou alguém, um encontro de contadores da história de Caxias do Sul, eu quero te convidar. Ah, que legal, meu. Só que eu sou mágico, né? Aí disse, não, mas eu quero te convidar, tá? Bom, aí eu fui e fiz essa coisa. E as pessoas adoraram, me davam. E pela primeira vez eu comecei a pensar, mas é verdade, eu também conto histórias. E depois o Celso sempre me ajudou muito também, sempre que tem algum encontro, alguma coisa, ele me chama. E aí que eu comecei a me considerar como um contador de história. Depois tive o prazer de participar do Simpósio Internacional lá no Rio de Janeiro, com a Rita Prieto, que era o ano da França, no ano passado, eu estava aí por lá, e me dei conta, na verdade, que existiam realmente muitas relações entre mágica e contação de história. Então o que eu proponho hoje para vocês é isso. Eu não vou falar hoje de filosofia da contação, não vamos pensar sobre a importância da contação de história, não. Vamos tentar abordar coisas muito práticas. Tá? Não sei se é isso que vocês esperavam, mas é isso que eu queria propor para vocês. Com certeza. Por que isso? Porque justamente quando eu fui para o Rio de Janeiro, nós temos 2 oficinas lá, tínhamos 40, 50 pessoas a cada oficina, e eu me dei conta que muitas pessoas tinham uma informação bastante importante sobre o que era a contação, sobre a importância da contação, sobre coisas bastante profundas, até que eu queria aprender também junto com elas, mas ao mesmo tempo elas tinham umas preocupações que extremamente básicas. Por exemplo, diziam, olha, eu conto histórias no hospital, quando eu chego o televisor está ligado, ninguém me escuta. Sabe? Então tem coisas muito simples, muito básicas, que a gente tem que trabalhar, não é? Para contar de história. Não é? Porque a gente pode ser o melhor contador de história do mundo, pode ter a melhor história do mundo, se as pessoas não prestam atenção, não adianta nada. Não é verdade? Ou seja, tem elementos técnicos, práticos, que a gente precisa conhecer, colocar em prática, para poder ter uma contação melhor. Não é? Então é disso que eu gostaria de falar hoje para vocês. Vamos começar com a questão da atenção. Mas o que é a atenção? Porque você sabe que a atenção para o mágico é 80% do trabalho dele. Né? 80% é como conseguir a atenção das pessoas e como controlar. Não desviar, a gente vai verificar. E depois falaremos então do coro, de um palco, das alturas de um palco, não é? Mas eu queria saber,
para eu me situar, e não dizer coisas de repente muito evidentes para vocês, quem já trabalha com